Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos chegando à aula número 5, nossa penúltima aula de plantação de igrejas em um contexto missionário. Bem, na igreja tem liderança, organização e disciplina. No caso da igreja emergente, ou seja, a nova igreja. E nela tem a formação dos líderes para igrejas saudáveis. É o tema que nós estaremos abordando hoje e nós vamos já passando para os objetivos da aula de hoje, que são identificar qualificações bíblicas de líderes, entender a diferença entre liderança natural e espiritual, e valorizar a disciplina eclesiástica. Eu espero que estes subsídios, mais a leitura do livro do David Hazelgrave, elas sirvam de uma maneira maravilhosa para cada um de vocês, estudantes do Centec. Muito bem. A Bíblia nos fala, em alguns capítulos, das qualificações dos pastores. Em 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, também encontramos essas qualificações que são dadas. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque isto é importante. A igreja do Senhor, ela precisa de líderes qualificados, líderes preparados e, acima de tudo, de pessoas com o coração segundo o coração de Deus. Nós não podemos colocar quaisquer pessoas nos nossos púlpitos ou dirigindo a igreja. Vamos aqui ler em 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo disse assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa e tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, não novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Em Tito, no capítulo 1, também nós vamos encontrar as recomendações muito parecidas às que Paulo está dando aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3. Então, o apóstolo Paulo ele vai falando as qualidades. Aqui ele diz assim, capítulo 1, a partir do versículo 5, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e estabelecesses presbíteros de cidade em cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina,
para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, nós vemos aqui as qualificações bíblicas que são dadas para os pastores. Então, com relação a uma igreja a ser plantada em um contexto missionário, nós temos que entender isso, que chega um momento, e eu vivi isto, em que você começou a obra, você se deu ali, porém, chega um momento em que você tem que passar a liderança da igreja para alguém, principalmente daquele lugar. E aqui estão algumas dessas características deste obreiro que vai lhe substituir depois, quem sabe, de anos de trabalho árduo. Então, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ou seja, não pode ser um homem comprometido com outras mulheres, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar. São algumas das qualificações. Nós temos várias. Ele tem que ter caráter, em outras palavras, e capacidade. Uma coisa leva a outra. É como uma locomotiva, um trem, aliás, que vai sendo puxado, os vagões vão sendo puxados por uma locomotiva. Então, ele tem que ter caráter e capacidade. Então, eu já passei por isso em algumas ocasiões em que a obra foi iniciada, mas ela deveria ser dada continuidade por outra pessoa. E graças a Deus, por onde eu passei, os obreiros que me substituíram estão fazendo mais e melhor do que eu, para a glória de Deus, porque são homens dentro destas qualificações que nós estamos vendo aqui. Isso aconteceu no Peru, isso aconteceu no Chile, para a glória de Deus. A liderança dessa igreja, dessa nova igreja, quem sabe que já a liderança está sendo passada para um nativo, nós temos dois tipos de liderança. Nós já sabemos disso, nós já estudamos isso. Existe uma liderança natural versus a liderança espiritual. Vamos rever aqui rapidamente isto. A liderança natural, todos temos, mas ela é autoconfiante, ambiciosa e independente. Quantas lideranças são assim e trazem grandes danos à obra de Deus? O homem de Deus, ele lidera de uma maneira espiritual, na confiança em Deus, buscando a vontade dele e dependendo do Espírito. Esta é a verdadeira liderança, é a liderança bíblica, é a que nós chamamos de liderança espiritual. Porque a primeira, que é a natural, ela é autoconfiante, ambiciosa e independente. Assim como a sabedoria. O apóstolo disse, o apóstolo Tiago, que a sabedoria humana ela é humana, terrenal e diabólica. E a liderança natural, ela também é assim, porque ela é autoconfiante, ela é ambiciosa e ela é independente, completamente diferente dos parâmetros bíblicos da liderança da obra de Deus. Bem, para que nós tenhamos obreiros na igreja, eles precisam ser treinados. Na nova igreja plantada, a formação da liderança ela é importantíssima, porque nem todos ficarão a vida toda num só lugar, principalmente o missionário. Paulo nos dá este exemplo. Então, o treinamento dos líderes é outro fator muito importante. E vejamos como isto se dá. Por exemplo, Paulo treinava Timóteo e Tito. Nós vamos ver reiteradas vezes Paulo fazendo menção disto, Paulo dando bastante oportunidades para que esses dois homens, que foram seus discípulos, eles fossem treinados
preparados. Vocês imaginem que Timóteo trabalhou na igreja de Corinto, uma igreja com muitos problemas. Tito também, nós lemos na carta a Tito, Paulo dando indicações, diretrizes a Tito, porque eram lideranças muito difíceis, eram lugares, perdão, muito difíceis que estes homens estavam liderando. Então, Paulo treinava a Timóteo e a Tito. O pastor, o missionário, ele tem que treinar obreiros. E é uma coisa que eu falo com muita alegria, porque eu tive esta oportunidade nos lugares por onde eu passei de treinar os obreiros, de preparar os obreiros. Uma das funções do missionário é esta, não apenas plantar igrejas, mas treinar os futuros líderes, os futuros obreiros. É primordial, é importantíssimo, eu diria, é uma prioridade o treinamento de obreiros. Então, no Peru, eu já falei em outras matérias, em outras aulas, no Peru eu via esta necessidade de se treinar obreiros, porque na época em que eu estava no Peru, o país estava vivendo uma conturbação social, política muito grande. O país estava saindo, na época, de mais de 10 anos de guerrilha. Era uma coisa terrível. Na verdade, estava entrando já para 20 anos de guerrilhas e muitas pessoas mortas, muitas igrejas foram fechadas, muitos obreiros foram mortos em todo o país. Então, era necessário o treinamento de líderes e dentro de um contexto que nós não sabíamos como seria o amanhã nosso lá no Peru. Então, treinamos obreiros. Eu dediquei muito tempo treinando obreiros e eu digo com muita alegria no meu coração que esses obreiros, até hoje, alguns deles já dormem no Senhor, mas a maioria está servindo ao Senhor de uma maneira maravilhosa. Então, é importante treinar obreiros, líderes. O modelo, qual é o modelo para você treinar líderes? Aqui está, de uma maneira resumida, é o ensino, é a prática e a supervisão. Então, eu ainda me lembro a primeira lição que eu dei para os meus irmãos peruanos de liderança, e eles se achavam muito incapazes. E eu disse o seguinte: nós não podemos ter a síndrome do latino-americano, que é eu não sei, eu não tenho e eu não posso. E eu tive que, por bem e por bem, tirar da mentalidade daqueles irmãos este pensamento. E como nós fizemos? Através do ensino da palavra. A palavra era ensinada, nós tínhamos estudos constantes na área de liderança, na área teológica, na oração, e também vinha a praticar, porque não é só teoria. Então, aos nossos obreiros ali, lhes eram dadas práticas, visita, pregação, ensino. Isso, eu, sem temor algum, eu dava o púlpito e eles pregavam, eles ensinavam na escola dominical, eles ensinavam nos grupos, nos núcleos de evangelismo e discipulado. Então, com isso, eles foram amadurecendo, foram crescendo, mas também nós tínhamos a supervisão. Eu me lembro uma ocasião em que a igreja estava num ritmo muito bom em termos de discipulado, em termos de grupos pequenos, mas nós tínhamos algumas diretrizes. Eu lhes havia ensinado como deveria ser feito. E eu me lembro que um irmão muito idealista, um irmão muito assim dinâmico, ele acabava extrapolando. Nós tínhamos um tempo para nos nossos grupos pequenos,
havia um tempo, limite, e ele sempre extrapolava. E eu precisei conversar com ele. Então, na supervisão, nós fazíamos isso, nós fazíamos os ajustes que eram necessários. E, em suma, eu hoje, eu já fora do Peru há 25 anos, aqueles irmãos que foram treinados e que hoje são grandes obreiros, a igreja gerou novas igrejas, a igreja tornou-se uma igreja missionária. Então, tudo graças aos primórdios, que era o ensino, a prática e a supervisão. Isto é necessário, tem que ser feito mesmo de uma maneira sistemática, não é de vez em quando, eu vou ver, não, tem que ser, porque erros que sejam cometidos, eles precisam ser corrigidos imediatamente. E uma das coisas que eu aprendi é que você não corrige o obreiro, você corrige o erro. É estranho isto, sou estranho, mas nós precisamos corrigir o erro. A pessoa ela precisa ser ensinada, ela precisa ser ajudada, na verdade, porque muitos erros são cometidos por falta de conhecimento. Então, nada melhor do que ensinar a pessoa, colocá-la para praticar e supervisioná-la. Então, isto na plantação de igrejas, e no caso, já quando os líderes precisam ser colocados, isto é também muito importante. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, o que você ouviu de mim, ensine a outros fiéis. E quando eu leio este versículo completo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, é muito interessante. O apóstolo Paulo está falando a Timóteo, um líder, um discípulo dele, e olha só que coisa mais interessante. 2 Timóteo 2:2. O que de mim e de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, na verdade, é uma sequência, e que se nós voltássemos à diapositiva anterior, que fala do caráter, nós falamos disso, né? Perdão, foi lá no outro, aqui. A pessoa tem que ser irrepreensível, tem que ter caráter e capacidade. Isto você obtém através do ensino, você obtém através da prática e você obtém através da supervisão. Então, o que de mim ouvistes diante de tantas testemunhas, ensine a outros que sejam fiéis para que ensinem a outros. Você tem que trabalhar com pessoas fiéis. Nunca se deixe levar por palavras bonitas, por pessoas eloquentes, por pessoas influenciadoras, por pessoas com grande poder aquisitivo. Não façam isto, não caem nesta tentação. Trabalhem com pessoas fiéis que amem ao Senhor. Dentro desta formação da igreja, da implantação da igreja, tem problemas, vão surgir dificuldades, e para isto existe a disciplina bíblica. Quais são os propósitos da disciplina bíblica? A disciplina bíblica ela é cabível para uma igreja em grandes centros urbanos e até onde houver uma igreja dentro de uma aldeia indígena. É necessária a aplicação dela. Quais são os propósitos? É restaurar o irmão. Em Gálatas, capítulo 6, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele nos dá a dica do que é a disciplina bíblica. A disciplina bíblica, ela tem vários propósitos. O primeiro é aí restaurar o irmão.
O apóstolo Paulo disse o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, qual é o critério? Resumindo, é isto, é restaurar o irmão. E como se restaura uma pessoa? O texto já nos diz tudo. Outra coisa que é propósito da disciplina bíblica é proteger a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo disse: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O apóstolo Paulo estava falando aqui de um problema muito sério que estava acontecendo na igreja de Corinto e era necessária a disciplina. É para proteger a igreja. Outra coisa também, que é outro dentro do propósito, é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. E também, dentro da disciplina, o método. Qual é o método? É o amor, a clareza e a coinonia. E eu me lembro, lá no Peru, a igreja estava indo muito bem. A igreja que um ano antes era uma construção com ninguém dentro, hoje estava bem. A igreja estava implantada, a igreja estava crescendo, todos os meses tínhamos batismos, mas um irmão da liderança cometeu um deslize. Eu tinha viajado e, quando eu retornei, eu percebi que a igreja não estava bem. Haviam dois problemas, na verdade. Era um problema moral e um problema de rebelião. E nós tivemos que, primeiro, orar bastante e usar dos meios bíblicos para proteger a igreja. O primeiro foi o irmão, que na verdade era um casal, eles foram disciplinados, a igreja os disciplinou, eu não disciplino ninguém, pastor não disciplina ninguém, a disciplina quem dá é a igreja. E depois foi o caso do problema de rebelião que estava surgindo na igreja, as pessoas também foram disciplinadas. E o interessante, o caso de imoralidade, os irmãos foram restaurados, os irmãos foram, por mim, supervisionados, e eu não vou me esquecer, anos depois, eu já morando no Chile, eu fui ao Peru dar uma aula e encontrei com aquele casal que 3 ou 4 anos antes haviam sido disciplinados. Eles me encontraram numa rua, vieram correndo me abraçar e dizer: pastor, muito obrigado pela disciplina. Nós estamos servindo ao Senhor, nossa família hoje serve ao Senhor, eles tinham se casado, tinham um filhinho, e é uma cena que eu jamais vou me esquecer. Aqueles irmãos que antes foram disciplinados me agradeciam. No caso dos irmãos que promoveram ou estavam tentando promover a dissensão, a divisão dentro da igreja, foram disciplinados. E anos depois também, eu tive a oportunidade de me encontrar com o cabeça daquela rebelião e ele me pediu perdão e nossa comunhão ela foi restaurada. Então, meus queridos, o propósito da disciplina, no final de tudo, é glorificar a Deus. Um irmão, ele precisa ser restaurado. Você não vai expulsar a pessoa da igreja porque ela cometeu um deslize. Existe a oportunidade do perdão, existe a oportunidade do arrependimento e a oportunidade da restauração. Bendito é aquele que se submete
E enquanto a proteger a igreja, ela precisa ser protegida dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, daqueles que causam dissensões. Mas como você vai fazer isto? É com amor, com clareza e com koinonia, ou seja, com comunhão. E eu louvo a Deus porque nos lugares onde eu vivi casos de disciplina, o nome de Jesus foi exaltado. A coisa mais importante é esta, é que Jesus ele seja glorificado. O João Batista ele tinha um princípio que eu acho lindo. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. O mais importante é Cristo e a sua obra. Nós somos apenas seus servos. E como plantadores de igreja, no momento de disciplina, nós precisamos urgentemente usar destes princípios, os princípios bíblicos de disciplina, que é para a restauração e proteção da igreja, e o fim é a glorificação do nome do Senhor. Vamos ver aqui uma atividade já final da nossa aula. Analise as qualificações de um líder local. Ele está mais próximo do modelo natural ou espiritual? E aí estamos dando uma tarefa que para mim é um pouco difícil, mas não impossível. E conclusão, concluindo esta lição de hoje, nenhuma organização é mais forte do que a sua liderança. Uma igreja forte, ela está constituída de uma liderança forte. E para ter uma liderança forte, é necessário preparar e preparar, é necessário que eles pratiquem e que eles sejam supervisionados. Então, meus queridos irmãos, que assim seja para a glória do Senhor. Vocês, plantadores de igreja, que vocês usem destes meios pelos quais estão aí à nossa disposição. E, para terminar, lembrando-lhes que o David Hazelgrave, ele foi missionário, ele sendo norte-americano, ele foi missionário em um contexto muito difícil, que foi no Japão. Então, ele fala de plantação de igrejas com muita prioridade, com muita propriedade, perdão. Assim que Deus abençoe vocês também. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.